Fala pessoal, tudo bem? Bardeus aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez a gente vai fazer uma coisa bem legal, que é mostrar as minhas configurações, que é uma coisa que eu já mudei várias vezes ao longo da vida e que eu recomendo vocês não mexerem muito, porque o que estiver funcionando para vocês provavelmente já é o ideal, mas é óbvio, é sempre bom ter uma coisinha ou outra que eu vou mostrar que vocês provavelmente nunca viram. E eu uso as minhas configurações iguais desde 2016. Um cara chamado ArcSecond. Talvez o vídeo dele ainda esteja no YouTube. Ele era um monodiana, top 1 dos Estados Unidos. E eu copiei as configurações dele, que ele usa um controle de câmera bem estranho. Tá vendo isso aqui que eu faço para centralizar a câmera? Eu jogo com câmera solta. E eu centralizo a câmera como vocês geralmente fazem na barra de espaço. Então, só que ao invés de fazer na barra de espaço, eu uso esse controle de câmera no botão do lado do 1. Esse tracinho aqui. Então o meu dedinho fica centralizando a câmera praticamente o tempo todo durante a minha gameplay. Isso é uma coisa que ele fazia. Por que você faz isso? Porque aí você libera o seu dedão, a barra de espaço, que é um botão bem ágil, para você apertar o botão do pânico, né? Isso é uma forma engraçada de descrever, mas eu coloco essa barra de espaço para colocar especialmente itens como Zônias ou Tiamat, que você consegue usar várias vezes sem muito esforço. Mas aí, vamos voltar para o começo. Essa eu acho que é a parte mais excêntrica, mais esquisita, que é o meu controle de câmera e minha barra de espaço com item. Mas, como vocês podem ver aqui, eu deixo tudo na ativação rápida, que é o modo mais fácil de jogar League of Legends, que é quando você aperta Q, a habilidade sai automaticamente, você não precisa ficar mirando. Mas, o que eu faço, além dessas habilidades conjurarem instantaneamente, eu coloco aqui a conjuração normal no Alt Q e WR. Por quê? Porque aí, ao mesmo tempo que eu vejo um inimigo e eu posso já só apertar Q sem ter nenhum atraso, eu também posso dar Alt Q para mirar. Então isso é especialmente interessante para bardo, trash, você quer ficar olhando para onde a habilidade vai, ou até mesmo você está correndo para curar um aliado, você quer ver o alcance máximo da habilidade, você aperta Alt W, Alt Q e até o Alt E. O Alt E do bardo é extremamente importante, todo jogador de bardo já errou o portal, e aqui você sabe exatamente onde que esse portal vai dar, você não corre o risco de ficar preso do lado errado. Então, passando aqui, eu deixo as habilidades normais. Como eu disse, eu uso a barra de espaço no item. Eu gosto de usar o meu amuleto no 5 e item no T. Isso é completamente pessoal, igual a mesma coisa do Flash no D e F. Mas essa técnica eu acho muito boa. Se eu não me engano, o Alt W e QR, eles estão colocados pro AutoCast normalmente, e eu não valorizo tanto assim o AutoCast, né? Essa conjuração rápida eu nunca uso, né? Tá a mesma coisa que o meu Q e meu Shift Q são a mesma coisa. Mas aqui, indo para itens, eu faço a mesma coisa com os meus itens. Por exemplo, a ward é muito importante. Às vezes você quer ver o range da ward, ou por exemplo, essa ward aqui que para a maior parte das pessoas é bem difícil. Você tem que mirar ela muito bem, né? E enfim, é super útil você poder guardar. E aí, como eu disse, o 5 eu geralmente vou estar disparando a ward normal, e aí quando eu aperto Alt 5 eu posso mirar. A mesma coisa com o T. E o T, por que que o T ele é diferente? Porque eu uso a minha pedra da visão no T. Eu não consigo mostrar agora porque eu estou no modo de treino, mas o T é o item que eu uso para wardar. E aí já faz anos que eu uso isso, porque eu jogava de Lee Sin e eu gostava de dar ward hop, e era mais fácil com T. Então ficou para mim até hoje. Se vocês quiserem copiar, fiquem bem à vontade. Aí é isso, eu coloco também, né, Alt Q, Alt T, tudo igualzinho. Se eu aperto, sai direto. Se eu aperto com Alt, eu posso mirar. Movimentação do jogador, eu também faço um pouquinho diferente do normal, nem lembro como é o normal. Mas ó, o meu botão direito ele anda e ataca, mas o A, ele geralmente abre isso aqui. Eu boto pro meu A ser a movimentação de ataque normal, como vocês podem ver. Ele ataca o alvo mais perto do seu mouse. E eu boto o Alt A para ver o range. Isso aqui é muito útil, inclusive o Gumayusi viralizou muito por ficar usando isso, mas é muito útil você saber onde que é o seu range. Porque permite que você chegue bem, bata no inimigo e saia do range dele o mais rápido possível, entendeu? Então você sempre fica vendo assim o seu range e você saber, né, se a sua habilidade tem mais ou menos range que o seu auto-ataque. E
pra terminar, esse S e mover mascote é padrão também, mas é coisas menos relevantes, né? O S interrompe movimento. Como eu disse, muito útil, é a mesma coisa que os meus itens. Eu aperto A, ele ataca, eu aperto Alt A, ele mira o ataque, né? Eu posso ver exatamente o meu range. Agora, passando para controle de câmera, aí tem umas técnicas importantes, como eu disse, geralmente o padrão é barra de espaço. Eu gosto de usar aqui nesse botão do lado do 1. Eu nem sei qual que é, no meu teclado é um tio que tem aqui do lado do 1. E aí já fica bem posicionado no meu dedinho. E aí, aqui geralmente vai estar F1 no seu campeão. Eu gosto de movimentar esse F1, F2, F3, F4 pros seus aliados. Que aí fica muito fácil durante o game você apertar F1, F2, F3, F4 pra ver o que está acontecendo na lane deles. É bem importante, especialmente para suporte. Esse Y quase nunca uso, as setinhas eu também não uso, mas eu sei que tem gente que usa, né, para movimentar a câmera. E arrastar barra de rolagem. Isso aqui eu uso muito o botão do meio do mouse para movimentar a câmera. E é o jeito que eu gosto. Não sei, tem gente que gosta de ir até o final da tela, mas eu acho que é bem fácil você ficar arrastando para controlar a sua câmera. Agora, tem uma coisa de auto-ataque ainda de movimentação do jogador que eu preciso achar que é lá longe, mas eu vou falar já. Por quê? O auto-ataque, ele tem duas formas. Ele tem uma forma que você dá auto-ataque no pessoa mais perto e tem uma forma que você dá auto-ataque na pessoa mais perto do seu mouse. E por que que isso tem muita diferença? Porque às vezes você quer finalizar o cara que está aqui e se você atacar com A, ele vai atacar o cara que está perto de você. Então, é importante ter essa distinção para vocês saberem realmente controlar o boneco de vocês no League of Legends. Agora, exibição, nada muito diferente. O Ctrl F, ele mostra e desmostra os seus estatísticas aqui de ping e FPS. Comunicação, aqui é como os meus alertas, né? O ping de alerta é o padrão. Eu acho que é o único que você precisa, né? Porque você bota o ping, tem a rodinha de pings. Mas o que é importante você botar é esse ping de área de sentinela, que ele não é padronizado. Então, esse ping de área com sentinela é muito útil, especialmente quando você está sendo suporte, você está controlando a visão do seu time. Assim que você vê uma ward, você já bota o ping, porque você não só vai saber onde ela está, mas ele tem o tempo da ward, e aí você pode contar se for uma sentinela de trinket ou não, mas você conta o tempo da ward e você sabe quando que a ward inimiga vai expirar, ali usando o chat. Agora, para menus, também nada muito fora do controle. Esse O nunca uso, que exibir placar, o Tab. Esse F9 aqui, inclusive, ele te dá várias dores de cabeça quando você ativa sem querer e não sabe desativar. Se vocês quiserem até desvincular, é uma ideia. Esse Ctrl C é interessante para você ver as runas, ver como é que tá seus stats, mas não é tão relevante assim. E aqui da loja de itens tem só o P, que é útil, mas também não é muito relevante. E aqui do modo de treino também não é relevante, eu vou pular porque eu nunca mexi. Agora, vídeo, você também usa como você preferir. Tem gente que prefere com, sem sombra. Eu geralmente uso modo tela cheia. Eu uso cor relativa da equipe, então o meu time vai ser sempre azul, o time inimigo vai ser sempre vermelho. Eu não uso modo daltonismo, tem gente que acha que melhora a performance, eu não ligo muito. Por muito tempo também eu jogava sem sombra, mas aí é completamente performance do seu computador e preferência pessoal. Esse contorno de personagem é a mesma coisa, melhora o desempenho, mas às vezes você prefere com, às vezes você prefere sem. E esse anti-aliasing e aguardar sincronização vertical, ele faz com que o seu personagem fique mais ou menos fluido de jogar. Como vocês podem ver, eu estou indo para frente e para trás e instantaneamente quando eu clico, o meu personagem vira. Enquanto se eu faço assim, com o anti-aliasing ligado, fica mais rápido ainda. Isso, enfim, não muda nada para como os inimigos estão vendo, é só preferência pessoal.
A mesma coisa, esse acessibilidade, nível de cor, tem mais a ver com o seu monitor do que qualquer coisa. Agora pro áudio, isso aqui não é nada polêmico, o LoL é um jogo que o áudio importa muito, desde uma ult do Sion até você descobrir se suas habilidades acertaram ou não. Eu jogo LoL sem música, nem sei qual é o som da música, não jogo com volume de locução também. Por muito tempo eu joguei assim, só porque eu acho engraçado, eu gosto das falas dos personagens, mas aí também preferência pessoal. É importante deixar os volumes sonoros um pouquinho acima dessas outras, mas se você quiser jogar com música, com volume de ambiente, também não é normal. Uma coisa que eu recomendo se você estiver estressado durante até as partidas, às vezes eu estou estressado, eu faço isso aqui só para não me realmente não me distrair, sabe? Porque às vezes o ping ele atrapalha mais que ajuda se estiver roubando muito a sua atenção e abaixar o som do ping é é, uma solução rápida, né, para esse problema. E o volume geral aqui também completamente sua escolha. Aqui tamanho da interface. Cara, por muito tempo eu joguei com interface no mínimo e eu me acostumei assim, mas eu não sei se é o melhor para você aprender o jogo, porque uma interface no máximo, você perde tela, certo? Você não vê um inimigo que está aqui pertinho de você, mas uma interface no mínimo também você não vê o que está acontecendo com os seus tempos, com os seus cooldowns. Isso pode ser ruim, especialmente se você estiver aprendendo o jogo. Eu recomendo aí qualquer coisa entre 10, 30, 50. Você pode jogar normal, que não vai ser um problema para você. Escala do cursor é a mesma coisa. Não precisa se distrair, mas você não precisa perder seu cursor na tela. Questão de hábito, eu usei um 35, tá bom. Tamanho da loja, eu nem sabia que dava para mexer nisso aqui. Tô vendo pela primeira vez. Escala da janela de conversa. Esse aqui eu já mexi muito também ao longo da vida. É aquele negócio, cara, se as pessoas estão te irritando com o chat, tire seu chat. Se você quer ler o chat mesmo assim, bota o chat pequeno, que aí você praticamente não lê e tá tudo certo. Eu deixo o chat um pouquinho maior porque eu gosto de ver o tempo dos Summoner Spells das pessoas. Então, é uma coisa a se considerar. A escala do minimapa também, cara, esse minimapa assim, você perde chance de ver seus inimigos. Por exemplo, se tivesse um cara aqui e eu tivesse meu minimapa no máximo, eu não veria ele. Então, você tem que deixar ele razoável. O mínimo é ruim, qualquer coisa aí entre, vai, uns 30 até uns 75 você pode usar. Vai da sua preferência pessoal. Eu vou até deixar ele um pouquinho maior do que estava. Relatório de combate em modo treino, completamente irrelevante. Agora tem umas coisinhas importantes, umas coisinhas importantes da interface, que é, por exemplo, exibir barra de vida. Tem que exibir, né? Ativar animações da interface. Cara, eu geralmente desativo só porque não muda a minha vida. Exibir interface de perda de controle. Isso aqui é legal, mas também não é relevante. Mais preferência pessoal. Aqui, nomes acima da barra de vida. Eu tenho uma história engraçada com isso. Muita gente, pô, eu tô streamando, ou até mesmo eu tô mostrando uma jogada pra um amigo. Eles ficam, por que não tem a barra de vida? É muito simples. Eu peguei Challenger, eu era muito novinho. Eu lembro que eu tinha 15 anos quando eu joguei contra o BRTT pela primeira vez. E eu lembro que eu caguei nas calças, fiquei com muito medo. E aí eu li o nick do cara e eu jogava diferente. E aí, por conta disso, eu tirei os nicks. E aí eu deixo nenhum nome acima da barra de vida. Mas eu já ouvi falar que se você está aprendendo o jogo, colocar o nome do campeão em cima da barra de vida pode ser bem útil para você se lembrar mais fácil, identificar os campeões mais fáceis aí ao longo do seu aprendizado. Mas eu vou continuar colocando nenhum. Eu não ligo mais de cair contra quem seja, mas é um hábito meu, acho que o jogo fica um pouco menos poluído. Piscar tela recebendo dano, piscar tela ao perder controle é uma opção legal. Não faz toda a diferença do mundo, mas é uma opção legal. Esse também de piscar campeão é esse círculo que fica embaixo do meu campeão quando eu aperto barra de espaço, que a minha barra de espaço na verdade é o botão do lado da tecla 1. É legalzinho, mas não faz muita diferença. Cursor legado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho esse cursor bonito. E dicas flutuantes também é relevante, pode passar. Agora, para terminar esse aqui da partida, velocidade do mouse. Cara, eu uso 1600 dpi com a velocidade 30.
mas é completamente pessoal. Quando eu comecei a jogar, cara, eu usava 3000 DPI, era tipo coisa de maluco. Hoje em dia eu nem sei como eu jogava assim. Lembra, quanto mais rápido for seu mouse, menor precisão você vai ter. E os princípios se aplicam a mesma coisa de mouse lento, mouse rápido. Tenta deixar sempre perto do seu personagem, que você vai ter mais controle. É mais difícil você mudar de direção assim do que se você mudar assim pertinho do seu personagem. E achar a sua velocidade do mouse ideal é um processo legalzinho. Explorem. Agora, velocidade de movimentação com a câmera do mouse e velocidade com o teclado. Como eu disse, eu não uso o teclado, mas a da câmera do mouse já é uma coisa que eu mexi algumas vezes até eu achar o ponto que me satisfazia. Inclusive, eu vou baixar um pouquinho, que era como eu gostava de jogar, um pouquinho menos. Mover câmera ressurgir é um negócio interessante, que é quando você morre, quando você nasce, ele já teleporta a câmera, porque se você não tem isso ativado, seu boneco vai nascer e não vai teleportar. Se você é qualquer rank abaixo do mestre, eu deixo isso aqui ligado, porque você não tá tão habituado ao tempo. Mas, como eu já estou muito habituado a ficar olhando o tempo que eu vou nascer, eu deixo isso aqui desligado, porque às vezes eu preciso dar uma redenção. Às vezes, essa movimentação da minha câmera até aqui faz eu perder informação importante durante a batalha, algum Summoner Spell usado, algum Ultimate usada. Então, eu não gosto de ativar isso aqui. Habilitar a câmera suavizada é uma configuração que faz você mexer a câmera um pouquinho mais lento. Preferência pessoal, mas eu gosto. Rolar ou arrastar com o botão do mouse. Isso aqui é aquele negócio de que se eu clicar e arrastar para a direita, por exemplo, o mouse, ele vai seguir o mouse, ou se ele vai fazer o contrário, sabe? Ele vai arrastar realmente com o mouse como se eu estivesse pegando a tela com a mão e jogando pro lado. Eu prefiro arrastar com o botão do mouse. Modo de tela travada, contrapeso pro lado, isso é quando você centraliza a tela. Se você deixa o contrapeso fixo, ela fica um pouquinho diferente. Isso tem mais a ver também com o lado que você tá, se você tá do lado vermelho, enfim. Deixa o contrapeso pro lado que vai ser mais fácil, mas existem boas explicações, especialmente porque vai facilitar você de ver seus inimigos. A semi-fixa é uma coisa que eu usei por um tempo, que ó, você pode jogar ela pro lado e deixar ela travada do lado, mas sei lá, é esquisito. É difícil de controlar, não acho que vale a pena. Mecânica de jogo, ataque básico. Essa aqui é bem, não polêmica, né? Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu prefiro ter o controle total do meu personagem, então eu não gosto do ataque básico ligado. Vocês podem ver que se eu fico parado perto dos minions, ele não vai atacar. E se eu ligar isso aqui e eu vier assim, ele vai ficar atacando o alvo mais perto. Mesmo sem eu estar olhando. E se alguém me atacar, eu vou atacar de volta. Se você tá ali abaixo do ouro, talvez deixar ataque ligado é legal, porque aí se alguém te bater, você vai bater de volta. Ou, por exemplo, é útil. Eu lembro que eu tinha amigos que jogam na jungle, que enquanto eles estão fazendo a jungle, eles deixam o ataque básico ligado, pra eles poderem ficar olhando mais pras lanes sem se preocupar. Eu vou deixar desligado. Eu ataco quando eu quero, e eu consigo me orientar bem nisso. Usar predição de movimento é mais uma daquelas que eu falei de que, ó, seu personagem vai ficar um pouco menos travado. Dá pra ver que dá pra eu. Tipo, o meu bardo parece muito mais travado do que tava antes. Ó. Tá vendo? Aqui. Mas enfim. Como tá escrito aqui. Você parece mais responsivo. Só que não muda nada como os seus inimigos estão te ouvindo. É só tipo. O seu clique é mais instantâneo na sua tela. Entendeu? Mas não muda na tela dos outros. Preferência pessoal. Alguns profissionais usam, alguns profissionais não usam. Permitir a alternância entre alvejar somente campeões é bem interessante, mas isso envolve lá a outra configuração de alvejar somente campeões, que é super específica e eu pessoalmente não uso. Mas eu acho que, especialmente se você é AD Carry, você deveria usar para pegar a lanterna do Thresh em situações complicadas. Mas ela é bem útil para quando você quer daivar. Se eu não me engano, inclusive a minha tá tipo no P. Depois eu preciso achar aqui. Esse vira o indicador de alcance. É irrelevante, mas eu vou desabilitar. Vamos achar aqui movimentação de jogador, que é pro alvejar somente campeões. Vamos achar. Comunicação.
Não achei interessante. Aqui é alvejar somente campeões. Eu vou botar H nela e eu vou testar. Que aqui ela faz com que, por exemplo, se eu vá fazer um dive, eu possa não bater na torre. Eu bato somente no campeão. Ó, se eu clico H, cliquei. Aqui eu não consigo bater na torre, tá vendo? Isso é muito bom pra divar, porque você, por exemplo, não vai errar seu ataque básico. Mas enfim. E aí... É assim, é isso. Terminou as minhas configurações. Espero que eu tenha mostrado alguma coisa interessante pra vocês. Especialmente essa questão do alt. Eu acho que é super importante pra todo mundo. Mesmo que você não use o alt, mas você ter essa ideia de você poder tanto usar a conjuração rápida quanto a conjuração lenta. Eu acho que é isso. E deixem aí um comentário lá no Discord se vocês gostaram do vídeo. E me digam aí quais configurações de vocês são diferentes ou que eu poderia até estar usando na minha para melhorar. É isso aí. Valeu, pessoal.